você já está. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos dar início aqui ao nosso culto, abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Vou fazer a leitura aqui do verso 1 e 2 apenas, nesta noite de celebração da nossa salvação em Jesus, noite de Santa Ceia, noite do sacramento da ceia, a palavra simbolizada, encenada. O profeta Isaías nos diz: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Bendito Deus, nosso amado Pai e Salvador. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, nesta casa de oração, para te adorar, para bendizer o teu nome, para prestar ao Senhor culto e a adoração que lhe é devida. Nós, ó Deus, reconhecemos na tua presença a tua grandeza, a tua majestade, a tua misericórdia, a tua graça, a tua longanimidade,
o jeito como o Senhor lida conosco e trata de cada um de nós e da tua igreja, igreja a quem o Senhor mesmo aliançou consigo por meio do sangue de Jesus. Nós queremos, ó Deus, nesta noite, prestar um culto ao Senhor, do qual o Senhor se agrade, por isso te suplicamos que haja no nosso coração, pela presença do Espírito de Cristo aqui nesta noite. Também queremos, ó Deus, ouvir a palavra do Senhor. Precisamos, ó Deus, da tua ministração, e por isso clamamos para que o Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador, não permita que saiamos daqui vazios, mas sejamos ministrados, visitados, alimentados, edificados, consolados por cada parte deste culto, desta celebração, em especial o momento da palavra e do sacramento. Assim, Senhor, nós oramos nessa noite, consagramos as nossas vidas ao Senhor, nos lembrando daqueles que estão a caminho, pedindo que o Senhor apresse os seus passos e os proteja, para que cheguem em segurança até este lugar, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor. Envolveu-me em seu Amém, meus irmãos, podem se assentar. Palavra de Deus no livro dos Provérbios, capítulo de número 10, verso 12. Se você quiser abrir, pode fazê-lo. Provérbios capítulo 10, verso 12, diz que o ódio excita contendas, mas
o amor cobre multidão de transgressões, ou todas as transgressões. Para ser mais literal ao texto, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nós vamos ter um tempo de contrição, oportunidade, irmãos, em que nós nos colocamos diante de Deus para pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. A garantia que nós temos é de que nós somos sustentados por Deus por causa do amor do Senhor que se manifestou por meio de Jesus na cruz. Hoje é uma noite de Santa Ceia. O que nós celebramos é o sangue da eterna aliança. E o sangue de Jesus derramado é a maior manifestação, a maior prova de amor ou do amor de Deus. Então, esse amor que cobre todas as transgressões teve um preço elevado. E esse preço não fui eu quem pagou. E nem foi você. A igreja não paga por sua salvação. O preço foi pago pelo próprio Deus, que é o juiz e o remidor. É quem julga e condena por causa do pecado, mas recebe sobre si a pena para que nós tenhamos paz. O amor cobre todas as transgressões. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Uma oração de contrição. Depois de alguns instantes, um microfone vai chegar até a Laura e ela vai fazer, em nome de todos nós, uma oração de contrição. Te agradecemos por Cristo Jesus. Te agradecemos pelo Teu Filho amado, que morreu na cruz e ressuscitou e pagou toda a dívida. Nós Te louvamos por isso, pelo ato maior de amor que possa existir. Nós Te louvamos por Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse amor tão imensurável, que não existem palavras para agradecer esse amor revelado em Cristo Jesus. Obrigada porque Cristo pagou, e nós que estamos em Cristo, somos perdoados de todos os nossos pecados. Obrigada, Senhor. O Senhor nos ajude a viver uma vida consciente desse ato tão maravilhoso. Nos ajude a viver dia após dia, buscando cada dia mais uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Teu santo nome. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados. Senhor, nos ajude a dar nome aos nossos pecados. Nos ajude a confessar os nossos pecados. Nos ajude a viver, Deus, longe de pecar contra o Senhor. Nos ajude a viver, Deus, em santidade. Pai, nos ajude a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Oh, Senhor, nos ajude, nós precisamos do Senhor e nós Te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado através da Sua palavra a viver uma vida que Te glorifica.
Obrigada, Senhor, porque através da Tua palavra, do ensino da Tua palavra, nós temos aprendido a viver uma vida de santidade, uma vida que Te glorifica, e nós Te louvamos por isso. Nós Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o Teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por Teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu Te adoro, Senhor. Encontro vida eterna em Ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou, me limpou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu Te adoro, Senhor. Pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu Te adoro. Amém, irmãos, glória a Deus. A palavra do nosso Deus nos dá a garantia de que nós estamos em paz com Ele. Em Romanos capítulo 8, verso 1, um dos textos mais famosos das Escrituras, a respeito dessa garantia que temos, a palavra nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, é isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite. Todas as demais coisas são de somenos importância. O que nós estamos celebrando hoje,
que nós estamos lembrando, ou trazendo à memória, ou somos lembrados pela própria Escritura e pelo sacramento da ceia, é de que nós estamos em paz com Deus. Toda a condenação que pesava sobre nós foi cancelada, ela foi apagada, porque Cristo Jesus tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor? Vamos nos pôr em pé. E durante o cântico que nós vamos cantar agora, aqueles que estiverem preparados podem devolver ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Glória a Deus. E nessa certeza, né, de que nós estamos neste mundo no único propósito de glorificarmos o nosso Senhor, nós vamos continuar a exaltá-lo, cantando esse cântico que diz que toda honra, toda glória, toda majestade seja dado ao nosso Deus, que é o único digno de honra, de louvor, e que a gente possa louvá-lo com gratidão em nossos corações, por essa oportunidade, por essa liberdade que nós temos de estarmos, né, todos aqui, podermos sair da nossa casa, nos reunirmos aqui para louvar o nome do Senhor.
quiser, nesse momento, se preferir ficar sentado, enfim, fica a critério de cada um neste momento. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu para sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, com tudo que sou. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, com tudo que sou. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro, Eu te adoro, eu te adoro, Deus. Eu te nós te adoramos, porque o Senhor é bom,
porque as tuas misericórdias duram para sempre, porque é bom rendermos graças e louvarmos o teu nome, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a de fato confiarmos na Tua Palavra, assim como cantamos que mesmo que passemos por dificuldades, mesmo que todas as coisas estejam contrárias, ainda assim nós possamos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Muito obrigada, Pai, porque um dia o Senhor nos escolheu e porque hoje nós estamos aqui com essa disposição que o Senhor coloca nos nossos corações para Te buscarmos, esse desejo, ó Deus, de Te louvar, de Te exaltar através da nossa voz, ó Deus, com o nosso coração quebrantado em Tua presença, podermos render ao Senhor, ó Pai, a devida adoração que somente a Ti pertence. Muito obrigada, Pai, por cada dízimo, por cada oferta que foi trazido nesta noite à Tua casa. Que todo esse recurso, ó Pai, seja utilizado, Senhor, para a edificação do Teu povo, para o trabalho, ó Deus, aqui neste local. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão que tem devolvido ao Senhor, ó Deus, aquilo que lhe pertence. Que o Senhor derrame, ó Deus, muitas bênçãos e que o Senhor, ó Pai, com a Tua provisão, abra portas, ó Pai, para aqueles que se encontram em um momento de dificuldade financeira. Muitas vezes tem alguém no nosso meio ou alguém que a gente conhece, ó Pai, que tem passado dificuldade, está sem emprego, e nós pedimos que o Senhor, ó Pai, entre com a Tua provisão, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta noite. Muito obrigada por mais uma vez, por esta oportunidade tão preciosa que temos de estar aqui nesta noite, pela oportunidade que teremos agora também de ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, eu quero lembrá-los de que amanhã, às 19h30, nós temos aqui a nossa reunião de oração, nosso culto de oração. E nós temos tido uma boa frequência nestas duas últimas segundas-feiras. É um tempo em que nós nos reunimos aqui para aprender um pouco mais sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Estamos estudando aqui a primeira carta aos Tessalonicenses. É uma oportunidade que nós temos de exercer o nosso papel como intercessores. A igreja é chamada de sacerdócio real, aqueles que estão na presença de Deus em favor de outrem. E é uma oportunidade que nós temos também de trazer as nossas questões. Pode ser que você tenha coisas que pelo que você tem orado, sonhos e planos, projetos, necessidades, as coisas mais variadas que nós temos colocado diante de Deus. Aqui também será um momento oportuno para que nós coloquemos essas coisas aqui. Vamos orar juntos por esse tipo de situação, por aquilo que nos incomoda. Então, segunda-feira, 19h30, é um momento especial na agenda da nossa igreja. É tempo de orar, é tempo de buscar a presença do Senhor. Então, amanhã, não se esqueça disso, esteja aqui para buscar o Senhor. Traga a sua questão. Vem aqui como quem vai à casa do Senhor para levar a presença do Senhor aquilo que incomoda. A palavra de Deus nos garante que Deus haverá de ouvir a oração feita nesse lugar. E nós podemos trazer essas questões para, em nome de Jesus, nós recebermos graça e socorro em ocasião oportuna. Uma outra coisa importante, eu quero salientar a oração que foi feita aqui pela Ariana. Realmente nós vivemos tempos difíceis, pessoas com dificuldades, passando por momentos de carestia, de falta, e o Senhor Deus tem sido generoso para com a nossa vida. Então, muito em breve, você se prepare aí, muito em breve, nós teremos uma lista
de gêneros alimentícios, para que nós também façamos aqui, em momento oportuno, em momento solene de culto, a entrega de donativos, para que nós também façamos parte desse exército que tem socorrido muitas famílias necessitadas, né? Tem muita gente trabalhando em favor disso, né? Então, a nossa atuação diaconal vai iniciar também com as nossas doações e as cestas que nós vamos montar. Aí alguém pergunta, mas vamos doar para quem? Quanta gente aí fora não precisa, né? De vez em quando alguém me liga, pastor, dá para ajeitar uma cesta aí? Aí a gente tem que correr atrás dos irmãos da diaconia lá da central, e o diácono Diego sempre me socorre. O ano passado foi assim, muitas vezes, não foi, Sansão? Várias vezes nós fizemos isso, na época o diácono Carlos Augusto. Então se prepare, irmão, alguém vai procurar você para saber de você qual tipo de donativo você pode, qual tipo de donativo você pode contribuir mensalmente, tá bom? Aguardem, orem e confiem, amém? Muito bem, amanhã depois da nossa reunião de oração, eu vou precisar ter uma palavrinha rápida com a nossa mesa administrativa, então os irmãos já fiquem aí atentos, né? Terminou a reunião de oração, nós vamos ter um bate-papo aqui importante, tá? Se algum irmão não puder, por conta de compromissos, nós vamos entender, mas nós temos que conversar a respeito de um assunto sério. Vou orar com as crianças, vou chamar as crianças para que venham à frente, em nome de Jesus, podem vir aqui. Eu vou convidar o presbítero Marcos, para que venha aqui à frente também com o microfone, e ele vai orar pelas crianças, e as crianças vão para o culto infantil, para que Deus, o Senhor, dê a elas uma boa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Está vindo mais um ali. Está vindo mais uma ali. Está vindo dormindo, mas está vindo. Vamos orar. Senhor, abençoe as nossas crianças. Abençoe a vida delas. Abençoe, Senhor, para que elas possam ouvir, entender da Tua palavra. Que a Tua palavra na mente delas. E que elas fiquem tocadas pelo Teu Espírito Santo ainda na infância delas. Ó Deus, para que nossas crianças possam ser líderes dessa igreja, líderes dessa cidade, dessa nação. Ó Deus, que o Senhor não deixe nenhuma delas se perderem. Todas elas, ó Deus, possam ser alcançadas pela Tua graça. Abençoa, Senhor, as professoras. Inspira para que elas possam ensinar na linguagem das crianças, falar a Tua mensagem para a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aqueles que vão permanecer aqui na nave do templo, Zacarias, capítulo 3, verso 1 a 10, será o texto que nós vamos usar nessa noite. Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Depois da leitura, você não fecha a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Acharam, irmãos? Amém? Muito bem. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. E nós te suplicamos que o Senhor seja gracioso para conosco nesse momento especial e solene, em que nós faremos a leitura, a explicação e a aplicação da Tua palavra. Que esta palavra encontre lugar no coração do Teu povo, seja para agora ou para momento oportuno, que conforme a Tua promessa, o Espírito do Senhor traga à nossa lembrança
tudo aquilo que aprendermos aqui ou relembrarmos nesta noite. O nosso desejo, Senhor, é que o Teu nome seja glorificado por meio desta mensagem e que a igreja do Senhor seja fortalecida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então a palavra do nosso Deus, Zacarias 3, de 1 a 10. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor, que estava ali, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, tu também julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. Meus irmãos, juntamente com o profeta Ageu, Zacarias exerceu seu ministério num período conhecido como pós-exílico. Isto é, depois daquele tempo em que o Senhor Deus restaurou a sorte de Sião, e o povo ficou como quem sonha, e a boca encheu de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, nós também dizemos: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O povo estava festeiro, voltara para sua terra depois de 70 anos na Babilônia. Algumas coisas aconteceram ali, e Deus, nesse tempo, levantou profetas, e Zacarias foi um deles. Zacarias foi levantado por Deus para encorajar o povo a permanecer fiel à aliança, a Yahvé, ao Deus da aliança, também para recuperar a esperança daqueles que estavam sucumbindo diante das oposições, porque eram grandes demais as oposições internas e externas, naquele tempo de restauração, de recuperação nacional. Zacarias então é levantado como um exortador, como um encorajador. Zacarias também é levantado por Deus para instruir o povo na construção de uma piedade bíblica, de uma nova vida piedosa, baseado naquilo que a aliança de Deus estabelecia, com base nos escritos de Moisés, com base na lei do Senhor, uma espiritualidade bíblica, não simplesmente com base em crendices e até mesmo a idolatria. E Zacarias é levantado para incentivar a reconstrução do templo que estava ainda capengando, por assim dizer. E com o fim de atingir esses objetivos, Deus falou a Zacarias por meio de 8 visões, 4 mensagens e 2 oráculos. E o texto que nós acabamos de ler é a terceira visão de Zacarias. E desta visão,
eu gostaria de extrair aqui 4 considerações para a gente pensar um pouquinho. Algumas coisas que nos levam a refletir. Em primeiro lugar, irmãos, coisas que eu vou só trazer à lembrança de vocês na noite de Santa Ceia. Primeira coisa, é impossível vivermos imunes à condição caída que a queda nos legou. Eu sei que você sabe disso. Nós experimentamos isso na carne todos os dias, mas vamos ver como a Bíblia trata disso. A Bíblia afirma claramente que o pecado de Adão sujeitou toda a criação àquilo que os teóricos e teólogos chamam de depravação total. A nossa confissão de fé, a respeito disso, afirma o seguinte: por causa da sua rebeldia, nossos primeiros pais decaíram da retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Uma reprodução daquilo que outro profeta do Deus vivo, Jeremias, havia dito, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Essa é a sua condição, é a minha. Nós somos isso. Mesmo estando em Cristo, irmãos, mesmo estando aliançados com Deus, por meio do sangue de Jesus, mesmo caminhando em direção a Jerusalém celestial, mesmo tendo nós no coração a certeza absoluta de que se o nosso coração parar de bater agora, nós temos a absoluta certeza de que estaremos com Cristo, mesmo estando em Cristo, nós somos derrotados vergonhosamente nas batalhas espirituais que nós travamos todos os dias. Essa é a triste realidade que eu enfrento, que a igreja passa. E o personagem que aparece aí no verso 3, traz essa realidade à nossa lembrança. Josué, segundo o texto, está vestido de roupas sujas, trajado com roupas maltrapilhas, diante do Senhor. Josué aqui é uma figura bastante simbólica, porque ele nos representa, meus irmãos, representa a nós, como alguém que está em Cristo, aliançado com Deus, ele é parte do povo da aliança. Poderíamos dizer que ele representa o crente, ele representa o salvo. Não é um ímpio que está perante o anjo, é um salvo em Jesus. E mais, ele é um servo do Deus vivo, é um sacerdote, é um sumo sacerdote. Assim como todo crente é um servo do Senhor Jesus. Não importa se ele é um novo convertido, foi convertido ontem, hoje, agora, vai se converter nesses instantes ou por esses momentos, se torna um servo do Senhor, um escravo de Cristo, um serviçal do Senhor. Aqui Josué é um servo de Deus que nos representa, e ele está sujo por causa do seu pecado. Seja o pecado em relação a alguma dificuldade moral, seja na representação do sacerdócio de Jerusalém, maculado, em pecado, não importa. O que nós vemos é alguém perante o anjo do Senhor que está sujo. Ele nos representa, ele me representa. A grande lição aqui, irmãos, é que enquanto vive neste mundo, mesmo o crente mais dedicado não está acima da condição miserável que o pecado lhe legou. Pense na pessoa mais santa que você conheça, no homem de Deus mais consagrado que você tem em mente, na mulher que mais te inspira em termos de piedade e de vida com Deus, não está acima da condição miserável, de carente da graça de Deus. Somos todos farinha do mesmo saco, ou moldados do mesmo barro.
O apóstolo João não nos deixa esquecer essa verdade, irmãos, quando ele afirma, e João escreve para crentes, e ele se inclui no argumento dele, dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, porque a verdade esclarece o fato de quem nós somos. O arrogante, o soberbo, que acha que não tem erros, que não está errado, que não tem pecado, a verdade não está nele, porque ele não consegue enxergar. Ele ainda anda na escuridade. Segundo lugar, irmãos, segunda coisa que nós podemos salientar ou tirar aí dessa visão de Zacarias é que nós vivemos constantemente diante de um tribunal, diuturnamente. A visão de Zacarias sugere uma cena forense de julgamento. Observem alguns elementos do texto que descrevem esse tribunal. O primeiro elemento, Josué postado diante do Senhor. Como nós já vimos anteriormente, Josué nos representa. Representa a todos nós, representa a igreja, representa o povo da aliança, representa o povo de Deus. E a imagem sugere que todos nós estamos diante de Deus, a quem nós devemos prestar contas de todos os nossos atos, pensamentos, sentimentos, motivos do coração. Estamos diante do Deus que é juiz. O segundo elemento que aparece aí no verso 1 também é Satanás ao lado de Josué. Satanás está ao lado de Josué fazendo aquilo que lhe é próprio. Ele só tem um objetivo, irmãos: tecer severas acusações, enumerando os pecados de Josué perante o Senhor. Ele está lá como acusador. É para apontar erros. E especialmente nesse sentido, irmãos, nós precisamos aguçar a nossa atenção, a nossa vigilância. Primeiro, jamais menosprezando a ação satânica no mundo caído, especialmente sobre a vida da igreja. Nós não podemos superestimar Satanás, porque ele não é outro Deus. Ele é um anjo caído, é uma criação de Deus, mas também não podemos subestimá-lo, porque ele tem milênios de anos de experiência na arte da enganação. Já no Éden, a serpente é descrita como sagaz, de uma esperteza incomparável. Ele não precisa ser onisciente para saber quais são os meus desejos. A esperteza do inimigo das nossas almas, juntamente com seus comparsas e seus agentes, é suficiente para fazer qualquer um de nós tropeçar, nos levar a pecados, nos levar a envergonhar o nome de Deus, fustigar nossa família. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é enganador, ele é mentiroso desde o princípio. Não podemos subestimar e menosprezar que o inimigo das nossas almas anda em derredor. Segunda coisa, irmãos, no que diz respeito a essa vigilância que a gente tem que redobrar, nós precisamos entender que a ação do diabo, do inimigo das nossas almas, é muito ampla e estratégica, é pontual. O diabo não perde tempo. Eu perco tempo, você perde tempo, o diabo não. Ele é cirúrgico na sua ação. Primeiro, ele acusa Deus no nosso coração, sabia disso? Ele traz acusações contra Deus no nosso coração, ele coloca a palavra de Deus sob suspeita, ele semeia dúvidas a respeito do amor, do cuidado, da misericórdia de Deus no nosso coração, ele coloca dúvida no nosso coração sobre o caráter de Deus, sobre a proximidade de Deus. Foi dessa maneira que a serpente agiu no Éden. Lição para casa hoje, Gênesis 3, veja lá, que foi assim que a serpente agiu. Ela acusou
Deus no nosso coração. Depois, irmão, Satanás nos acusa perante a face de Deus. O diabo está lá, diante do Senhor, salientando a nossa indignidade, apontando erros, acusando. E finalmente Satanás procura encher a nossa alma de vergonha. Ele ataca a nossa consciência, ele coloca dúvida a respeito do perdão de Deus no nosso coração, e ele desperta em nós aquela tristeza que Paulo identificou em 2 Coríntios 7:10, como a tristeza do mundo que produz morte. O Espírito de Deus produz a tristeza que leva ao arrependimento e produz vida. O espírito do anticristo faz o contrário. Terceiro lugar, irmãos, ainda nas reflexões sobre a visão de Zacarias. Deus é, ao mesmo tempo, juiz e remidor, redentor, restaurador. Uma das grandes verdades que a reforma protestante trouxe à tona foi o homem corandel, isto é, nós todos estamos perante a face de Deus, todo dia. E dentre muitas coisas que nós poderíamos falar sobre essa afirmação, o homem corandel, nós perante a face de Deus, eu vou destacar apenas duas, que tem a ver com o que nós estamos falando. Por um lado, irmãos, estamos perante o Deus juiz. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando nós lemos a expressão temor de Deus na palavra, o temor de Deus tem duplo sentido. É o temor de Deus no sentido de reverência, de respeito, de amor, mas é o temor de Deus no sentido de medo mesmo. Por causa disso, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hoje eu li um desses posts aí atribuídos a um desses grandes teólogos no Instagram, que a minha atenção estava tão grande que eu nem me lembro qual foi o teólogo. E esqueci, não me recordo qual o nome dele. E ele dizendo que alguém chega e diz assim, eu estou tranquilo porque é Deus quem me julga. E aí ele responde, mas você não deveria temer por isso? Estar sob o julgamento dos homens, irmãos, como diz o mineiro, é café xicrinha. Estar sob o julgamento de Deus é para fazer o sujeito tremer de cima e embaixo constantemente. Então, por um lado, estamos perante Deus, a Ele nós temos que prestar contas. Mas, por outro lado, irmãos, estamos perante o Deus Redentor. Não só o juiz, mas o Redentor. E na visão de Zacarias, nós vemos aqui, colocado em relevo, a ação redentora, remidora de Deus, perdoadora, transformadora. Primeiro, Zacarias mostra que Deus não dá créditos às acusações de Satanás. Pelo contrário, o Senhor reafirma o seu amor, o seu cuidado para com os seus eleitos. E aí, agora você tinha que dar um glória a Deus no seu coração, senão com a sua boca. Que bênção, irmãos. Essa coisa desprezível que sou eu, que eu e você muitas vezes deveríamos pensar como o Salmo 22, eu sou verme e não homem. Deus reafirma o cuidado, o amor que Ele tem para com a nossa vida, para conosco, esse ser desprezível. Verso 2, diz o texto, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende.
Aqui, irmãos, a ideia da escolha é a ideia da escolha de trazer para o seu regaço, de trazer para o seu cuidado, de promoção, de cumprimento de um propósito eterno, que é nos fazer parecidos com Jesus e nos levar até as mansões celestiais. A despeito não, justamente por causa do que nós somos. Deus em graça vem e nos renova. Depois, Zacarias ressalta que o Senhor está graciosamente resgatando os seus eleitos dos seus pecados. É da natureza de Deus, Marquinhos. Deus não pode negar-se a si mesmo, Ele é resgatador. A expressão tição tirado do fogo, que aparece aí, originalmente refere-se ao povo resgatado da Babilônia. Mas a conotação da expressão é nada mais, nada menos do que aqueles que são resgatados por Deus, que são aliançados com Ele. É aquela imagem que aparece no Salmo, irmãos, do Senhor Deus nos tirando de um lamaçal, e nos firmando os pés sobre a rocha, e nos colocando nos lábios um novo cântico. Essa é a igreja. E essa é mais uma razão para você dar um glória a Deus aí. Terceiro, irmãos, o Senhor providencia a purificação e a renovação do seu povo. É Deus quem faz, a iniciativa é dele. É Ele quem corre atrás, é Ele quem resolve a parada, por assim dizer. Versos 4 e 5, a Josué diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. Imagine aquele sujeito com vestes sujas, maltrapilhas, toma um banho de graça e é vestido com vestiduras brancas, tendo nas mãos palmas perante o Cordeiro de Deus. E depois, Zacarias vai dizer que o Senhor dá uma nova oportunidade para os que foram renovados. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. Aquele sujeito sujo, maltrapilho, pecador, na condição de verme, é colocado agora na dignidade de servo do Senhor, para ministrar em o nome do Senhor. Uma nova oportunidade. Irmãos, Deus tem nos dado novas oportunidades todos os dias. Você não percebe isso? Você vê isso na sua vida? Você vê? Eu, sinceramente, irmãos, eu penso que essa visão, essa percepção, nós devemos ter mesmo. E é isso que enche templos. É isso que enche templos. É isso que nos faz amar a igreja. É isso que nos faz dedicar a igreja de Jesus. É isso que faz com que os cultos de Santa Ceia fiquem repletos. Eu não deixo de falar e nunca vou deixar, só se Deus cortar minha língua. Mas culto de Santa Ceia, meus irmãos, o povo de Deus tinha que ansiar por isso. Todos os cultos são especiais, claro, é celebração, é a alegria que se manifesta perante o Senhor Deus pela salvação que recebeu, mas o culto da ceia é a celebração da nossa aliança. É aquele instante que eu vou me lembrar que eu sujo fui lavado, que eu desprezado fui adotado, fui recebido como filho. É tempo de festa, irmãos, é tempo de festa. E essa imagem de redenção é utilizada por Jesus, Jesus maravilhoso na sua forma de ministrar. E enquanto havia algumas pessoas murmurando pelos cantos: quem que é esse um aí?
quem que é esse um? Que profeta é esse aí? Né? E a gente tem que analisar de onde vinha a crítica. A crítica vinha dos especialistas, dos doutores, dos religiosos, dos soberbos da ocasião, que distanciavam as pessoas de Deus com as suas leis, com as suas regras, com as suas interpretações, com as suas midrashes e tantas outras coisas. E eles estavam criticando Jesus, porque se assentava com publicanos, estava no meio de pecadores, ficavam lá criticando, reclamando, murmurando. E aí Jesus conta 3 parábolas para mostrar a alegria que Deus e que nós devemos ter quando um maltrapilho sujo é lavado e recebido no regaço de Deus com uma nova oportunidade. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Jesus termina o relato do filho que foi embora, dizendo: levantando-se foi o filho para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Alegre-se, meu irmão e minha irmã, porque Deus te tem no regaço dele. Quarto lugar, Deus teve que pagar alto preço para fazer novas todas as coisas. É bonita a cena do filho pródigo, mas isso não saiu de graça. A Bíblia afirma que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a garantia de que eu estou em paz com Deus. Essa verdade é muito pertinente aqui na visão de Zacarias, que nós estamos olhando. Até agora, o que nós vimos? Que ninguém está imune à sua condição de miséria, nem mesmo o crente mais consagrado. Vimos também que todos nós estamos diante de um tribunal, estamos perante a face do Deus que julga e estamos ali ao lado de Satanás que nos acusa, perante Deus e depois na nossa consciência. Mas também vimos que o Senhor reafirma a sua disposição em restaurar e nos redimir. E como já estamos falando, a nossa redenção saiu de graça apenas para mim e para você. Você não pagou nada por isso. Você sabe muito bem, todas aquelas afirmações de que nós temos que fazer alguma coisa para que Deus veja em nós virtude e nos aceite, é mentirosa e é satânica. É humanista e não procede de Deus. A nossa salvação custou muito caro para o Senhor, e Zacarias apresenta elementos aqui que representam o preço alto da nossa salvação, da nossa redenção. O primeiro elemento está na expressão renovo. Renovo é um título messiânico. Renovo é uma afirmação que aponta para Jesus, é uma expressão que se refere exclusivamente a Jesus, o nosso Deus e Salvador. Ele é o renovo. Renovo é uma referência àquele que daria um novo começo. Por isso um renovo é um ponto de partida. A expressão renovo é uma clara referência à nova criação de Deus a partir de Jesus. A partir do sangue derramado do Cordeiro de Deus,
Paulo diz que em Cristo fomos feitos nova criação. É uma criação nova, é um novo poema de Deus. Você sabe que a expressão poema aparece em Romanos capítulo 1. Quando diz que os atributos invisíveis de Deus são reconhecidos pelas obras criadas. A expressão traduzida por obras criadas é poema. Em Cristo somos um novo poema do Senhor Deus. Nova criação. Isso se dá com o renovo. O segundo elemento é a expressão meu servo. Também aparece aí. É termo que significa aquele que vem em nome do Senhor para salvar. Salvar do quê? É de pecado, irmãos. A ideia aqui por trás é pecado, é ofensa contra Deus, é inimizade contra Deus, é condenação. A expressão meu servo é uma clara referência da providência de Deus para resolver os nossos problemas de falta de comunhão com Ele. É outra expressão que se refere a Jesus. Meu servo é uma clara referência a Jesus, ao renovo, ao Filho. A expressão meu servo também conota tarefa penosa, sofrível. Nós aprendemos isso, irmão, emergem aqui do que nós vimos até agora. Em primeiro lugar, uma vez que é impossível nos esquivarmos da nossa condição de miséria, nós devemos sustentar um coração quebrantado. O que Deus quer ver em você? Não é uma pessoa cumpridora da lei 100%, porque você não vai conseguir, nem eu. O esforço pela santificação é um reflexo do nosso amor para com Deus. É obediência. Mas nós vamos errar. Então o que resta a nós, irmãos? Quebrantamento de coração, porque é um coração quebrantado que Deus, há um coração quebrantado que Deus dispensa graça. Deus resiste o soberbo, porque o soberbo não reconhece nem a si, nem a seus erros e nem a Deus. Então, já que eu não consigo me livrar da minha condição de miséria, por mais que eu me esforce por acertar sempre, eu vou errar. Então, que eu tenha um coração quebrantado, para chegar diante de Deus e admitir os meus erros. E não é só diante de Deus não, tá? Coração quebrantado admite erro perante os outros também. Porque nós não ofendemos só a Deus. Não adianta nada se eu tenho problema de relacionamento, eu vou lá e me acerto com Deus, mas eu tenho que me acertar com aquele com quem eu tive algum problema, aquele a quem eu ofendi. E eu acho engraçado, irmãos, que algumas pessoas, nós somos pessoas muito estranhas, né? O ser humano é complicado. Algumas pessoas têm uma facilidade para pedir perdão, que é um negócio impressionante. Mas tem algumas que têm uma dificuldade que eu vou dizer, é coisa de se estranhar. Pastor Jaime Kemp, que quando trata das questões de casal, ou de casais, né, ele fala que marido e mulher, esposa e esposo, precisam estar aptos por dizerem aquelas palavras, né? Meu amor, eu pequei, errei, estou errado, ofendi você, me perdoe, eu te amo. Coração quebrantado, irmãos. Segundo, sabendo que estamos constantemente sob acusação de Satanás, nós devemos agir em 3 frontes. Primeiro, vigilância, porque como diz o hino, o diabo ataca sem parar. Segunda, oração, porque nós esperamos e cremos que a oração nos blinda.
Não a oração em si, mas o poder de Deus dispensado a nós. E terceiro, nós precisamos conhecer mais de Deus através da palavra, para que nós não sejamos enganados pelo o enganador, iludidos pelo enganador, porque ele vai tentar no meu coração, ele vai acusar Deus no meu coração, ele vai colocar em dúvida no meu coração o amor, o cuidado, o perdão, o caráter, a palavra de Deus. Terceiro, irmãos, já que nós somos seres tão frágeis, nós vamos invariavelmente falhar na nossa santidade. E nós devemos confiar no nosso advogado. Confiar que Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E por último, para a gente encerrar, desfrutando de novas oportunidades que Deus sempre nos dá. Deus não dá para você novas oportunidades? Nós tivemos um momento de contrição aqui, irmãos. Eu quero crer que você foi sincero na hora que pediu perdão a Deus. Porque há momentos que nós somos muito fustigados pelo desconforto de termos pecado contra Deus. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus nos constrange, Ele nos entristece para o nosso arrependimento. E a gente vai lá e a gente pede perdão e a gente sai feliz da vida, porque Deus nos deu uma nova oportunidade. Lembra da mulher lá de João 8? Vá e não peques mais. Nós temos desfrutado de novas oportunidades, sempre Deus nos dá. Por causa disso, nós devemos nos perguntar, e presta atenção aqui agora, até que ponto nós também estamos dispostos a dar novas oportunidades para outras pessoas. Porque essa é a ideia, irmãos. Refletirmos o caráter de Cristo é refletirmos para os outros. Se nós recebemos novas oportunidades, até que ponto nós estamos dispostos a dar novas oportunidades? Feche os seus olhos e vamos orar. E aproveite aí, porque é momento de ceia. Então nós vamos mais uma vez nos colocar diante de Deus e pensando nisso, que nós estamos agora diante da mesa do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos orienta com a Tua palavra. Nós não estamos nem órfãos e nem sem referências. O Senhor nos deu o Espírito de Cristo, nos deu a palavra do Senhor, que nos guia em toda a verdade, que nos guia em santidade. Nós te agradecemos porque o Senhor também quebranta o nosso coração, para que vivamos com um coração, ó Deus, contrito diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros. Temos, ó Deus, por esta palavra, por este momento especial em que nós temos a oportunidade de mais uma vez reafirmarmos na Tua presença o nosso amor pelo Senhor, reafirmarmos, ó Deus, a nossa condição e de clamarmos por Tua misericórdia e longanimidade aplicadas sobre nós. Abençoe o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. E, Senhor, aceita esse momento que nós estamos vivendo aqui, de ceia. Abençoa o Teu povo, fortalecendo aqueles que vão participar da ceia. Renova-nos, ó Deus, é o que nós Te suplicamos. No nome santo e precioso de Jesus, o nosso Deus e Salvador.
Amém. Amém, meus irmãos? Chamar o presbítero Marcos. Ali o Marquinhos. Nos auxiliar aqui. Sansão também, vem cá, Sansão. Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus, porque nós temos o privilégio de participar na coletividade da igreja de um momento especial que é a Santa Ceia. Você já parou para pensar naquelas pessoas que, por causa da pandemia ou por causa de algum tipo de dificuldade de locomoção, não podem participar da ceia? Muito recentemente, nós tínhamos ali no bairro Dr. Fábio, a dona Cida, conhecida de muitos aqui, esposa do presbítero Jader, acamada, sem entender nada, Sansão, nada. A gente levava a ceia para ela, ela tomava a ceia, não entendia nada, coitadinha. E nós estamos aqui, ainda que a gente tenha algum tipo de dor, né, Dani? Ainda que a gente esteja com a coluna meio travada, mas nós estamos aqui, participando desse momento especial. Então você sabe, aqui nós estamos entre domésticos, nós não temos visitas, mas é bom que se diga que devem participar da ceia do Senhor aqueles que confessaram o nome de Jesus, foram batizados, estão em paz com Deus, estão em paz com a igreja, estão em paz com os irmãos. Esses participam dignamente, fora disso participa-se indignamente. É por isso que nós lemos na Escritura, Paulo falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma e beba. Quer dizer, agora é a hora de resolver a parada. Tem alguma coisa que torna você indigno de participar da ceia? Então resolva hoje, agora. Ore ao Senhor, fale com Deus em espírito e participe. E se tem pendências aí fora, relacionamentos, alguma coisa que precisa resolver, resolve hoje. Para que não ocorra aquela situação viciante, que as pessoas vivem, que nós corremos o risco. Aí eu chego, eu vejo que eu não estou em condições de participar da ceia. Não vou tomar a ceia não, porque eu não estou em condições. Mês que vem, aí chega no mês que vem, não resolveu a pendência, e continua sem tomar, e assim vai passando, 2, 3, 4, 5 meses. Examine-se o homem a si mesmo e coma agora. Esse é o tempo de resolver, é hoje. E a palavra do nosso Deus é muito clara a respeito dessas coisas. Você que vai tomar a ceia, fique de pé, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E entregou aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei todos vós em memória de mim. E assim faremos, irmãos, para a glória do nosso Deus, do nosso Senhor. Graças eu te dou, Jesus, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido no Senhor. Pelos
fim da ceia, o Senhor Jesus passou o cálice, tomou o cálice em suas mãos e passou aos seus discípulos dizendo: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por todos vós. Tomai dele todos vós em memória de mim. O sangue do nosso Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente, coração, e meu perdão restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, ou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar, consagrando os elementos, e vamos tomar aqui em seguida, o presbítero Marcos e o diácono Sansão vão levar lá para as irmãs que estão no culto infantil. Vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai amado, nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor abençoe esses elementos que agora retirados de um uso cotidiano e comum, pão e fruto da videira, servem-nos para simbolizar o corpo e o sangue de Jesus num uso peculiar e específico. Abençoa, Deus, o teu povo que participa desse banquete, desta ceia. Alimenta, Senhor, a nossa alma segundo o teu poder, conforme a tua determinação. E dá-nos, ó Deus,
o privilégio de vivermos orientados pelo Senhor, com o coração renovado e desejoso de andar nos teus caminhos e de viver para a tua glória. Não permito, ó Deus, que sejamos arrogantes, soberbos, mas que o nosso coração quebrantado na tua presença busque do Senhor restauração dia após dia, até que o Senhor retorne para nos levar para casa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos comer e beber, irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para receber a bênção. Erga suas mãos aí. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas misericórdias e consolação do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar aí e conversar com Deus sobre o culto que se acabou de prestar.